com o país nessa posição muito estranha e preocupante, enfrentando problemas, questões e ameaças muito sérias. Mas, efetivamente, o sistema político, o governo e o parlamento abandonaram de muitas maneiras o processo, porque, vergonhosamente, Andy Burnham entrou basicamente sem nenhum escrutínio, claro, sem debate de liderança, sem eleição, sem mandato. E então qualquer fiscalização parlamentar deste governo não vai acontecer até setembro porque o Partido Trabalhista fugiu disso. A pauta para amanhã, quarta-feira, 15 de julho, será agora um debate geral sobre o Irã. Followed. Em seguida, desculpe. Líder, Desculpe. você quer ir embora agora? Não vou mostrar isso para minha mãe de novo. Vai me responder? Certo. Tudo bem, desculpa, por favor. Speaker. Depois de uma moção para aprovar um ato normativo relativo à segurança nacional. Os trabalhos para o restante da semana permanecem inalterados na quinta-feira, 16 de julho. Este é o debate Sir David Amess sobre o recesso de verão. O tema deste debate foi determinado pelo Comitê de Agenda de Buckman. A Câmara entrará em recesso de verão ao término dos trabalhos na quinta-feira, 16 de julho, e retornará na terça-feira, 1º de setembro. Farei uma nova declaração sobre os trabalhos na quinta-feira. Líder da oposição na Câmara. Obrigado, senhor presidente. Isso é uma humilhação total e um constrangimento para o governo. Ontem, eles fizeram passar às pressas a lei Hillsborough nesta Câmara, sem aviso prévio e com o mínimo absoluto de escrutínio. Agora eles voltaram atrás novamente em relação à própria decisão, negócio e cancelaram o dia da oposição que eles mesmos haviam agendado. Agora, por que isso, senhor presidente? Deixe-me ler a moção que causou tanta consternação no gabinete da articulação partidária. E também no número 10, esta Câmara solicita ao governo que apresente uma moção para alterar a data. A sessão fica adiada para segunda-feira, 20 de julho, para permitir que o novo primeiro-ministro faça uma declaração sobre seus planos para o governo. In other words, the government changed the business. It refused even to delay the activity of this House by one day in order to permit the Prime Minister, as he will be, to take a statement and to answer questions as to his intentions and plans. E o motivo pelo qual isso é tão perturbador é porque se você olhar para o que está acontecendo agora neste país, é absolutamente insano que tudo isso tenha sido permitido acontecer dessa forma. Agora, em termos de apoio, o apoio público ao Partido Trabalhista certamente aumentou um pouco sob Andy Burnham. Apenas 60% dos que votaram no Partido Trabalhista na última eleição pretendem repetir o voto. Então, sim, aumentou, mas ainda é um número bem baixo. E em termos da intenção geral de voto, sim, na última pesquisa da Ipsos, o Partido Trabalhista está à frente do Reform, 28 a 25. Mas você pode ver aqui, a primeira avaliação de Andy Burnham em termos de satisfação entre o público é, na verdade, mais baixa do que a de Keir Starmer na mesma fase. E 70% do país está insatisfeito com o governo. E mesmo assim temos um primeiro-ministro falando sobre armadilhas de assinatura e esse tipo de coisa. Quero dizer, você pensaria que seria um problema maior o fato de que, dia após dia, ainda estamos vendo pessoas sendo autorizadas a entrar ilegalmente na Inglaterra vindas da França. No dia 8 de agosto, 258 pessoas atravessaram em 4 barcos. No dia seguinte, em 9 de agosto, 423 pessoas em 5 barcos. E, aliás, esses 423 não incluem as 230 que soubemos que chegaram esta manhã em um único barco. Não dá para chamar isso de barco pequeno, certo? Tem centenas de pessoas a bordo mostrando como a situação está fora de controle. E ainda assim, onde está o governo? Parece que basicamente o sistema foi abandonado por causa do momento em que o novo primeiro-ministro assumiu, evitando o escrutínio parlamentar.
Mas, respondendo ao que ocorre neste país agora, o que é claramente uma emergência de segurança nacional, que claramente precisa ser tratada, que claramente exige uma ação urgente agora, mas sobre a qual parece haver pouquíssima atividade do governo. Mais uma vez, parece que tudo foi abandonado por enquanto e teremos que esperar até setembro para, talvez, reconsiderarem isso. Foi Nigel Farage comentando sobre essa situação perigosa hoje. Mais de 950 migrantes cruzaram o Canal da Mancha neste fim de semana e mais de 2.500 desde que Andy Burnham se tornou primeiro-ministro, apesar da promessa do Partido Trabalhista de acabar com as gangues. Agora, seu partido quer enviar alguns criminosos migrantes para El Salvador. Essa é uma política séria e viável ou é uma reação ao estilo Trump ao salto de Burnham nas pesquisas e à queda do desempenho do seu partido nas pesquisas? Obrigado. Bem, veja, quero dizer, você sabe, a Suécia envia prisioneiros estrangeiros para Kosovo. Então eu acho que se a Suécia faz isso e adota esse princípio, assim como os Estados Unidos adotam esse princípio, eu pensaria que há uma maneira muito madura de lidar com isso. Eu tenho que dizer, eu simplesmente acho impressionante o nível de inação tanto deste quanto do governo anterior. Eles enfrentam grandes problemas e parecem incapazes de resolvê-los, o que nos leva ao primeiro ponto que você citou. Sabe, um megabot não é um bot, certo? Um barco transportando 230 pessoas foi levado para o porto de Dover às 2h30 da manhã. Esse é um recorde. Estamos rapidamente caminhando para uma situação como a do Mediterrâneo. Em breve, haverá milhares vindo todos os dias. Você não pode acabar com as gangues, é impossível, sabe? Eu posso. Podemos pegar um líder de gangue. Podemos dar 20 anos de prisão a eles e encontrar os milhões de euros. Não importa. As recompensas são tão grandes. Sempre aparece outra pessoa disposta a fazer isso. Agora, até temos botes saindo regularmente de Dieppe, que fica na Normandia. Então agora estamos olhando para um trecho da costa com cerca de 210 quilômetros de extensão, de onde esses barcos podem partir. E só existe uma maneira de parar isso. Os conservadores falharam totalmente, principalmente por causa da CDH, o Partido Trabalhista também falhou e nós apresentamos uma proposta na semana passada. Dito isso, se você chegar à linha de 12 milhas no Canal da Mancha, a Marinha Real, usando barcos da Força de Fronteira, dos quais temos, aliás, 4 embarcações gigantes, que são usadas todos os dias. Diariamente resgatamos pessoas na linha de 12 milhas e as levamos para Dover, mas pretendemos devolvê-las à França. Se começássemos a fazer isso, em questão de algumas semanas, não haveria mais barcos de migrantes. E sim, vou repetir o que disse. Isso é uma emergência, é uma situação muito perigosa e eu acho que não é suficiente que... Andy Burnham falou sobre isso pela última vez, abordou esse assunto no início deste mês. O primeiro-ministro que assumiu sem precisar explicar como realmente vai impedir qualquer uma dessas coisas. Assista a isso e me diga o que você acha de tudo isso nos comentários abaixo. O número de travessias caiu 50% este ano em comparação com o mesmo período de 2025. E o mês que acabamos de passar, julho, teve o menor número de pessoas cruzando em 6 anos. Então, claramente estamos avançando, mas não vamos nos acomodar. E é por isso que estou aqui. É por isso que vim aqui no domingo para ver a equipe, ouvir o que eles acham que precisa ser feito, o que mais pode ser feito. Vamos ser incansáveis, as pessoas querem esse problema resolvido. Ouvi isso de porta em Makerfield. Também precisamos criar um sistema com rotas seguras para todos, eliminando o principal atrativo das gangues. Devemos enfrentar isso em todos os níveis. Mas, fundamentalmente, aumentar a atividade de fiscalização. Então, houve uma duplicação do número de agentes de fiscalização através da Agência Nacional do Crime. Do lado britânico do Canal da Mancha, e os agentes especializados franceses agora também tiveram seu número duplicado. Trabalhando nas praias de lá, houve grande aumento das atividades neste verão. Tem dado resultados, mas não vamos nos acomodar. Muito mais precisa ser feito. Você citou rotas seguras e legais. Deseja mudar o tom do debate? Nós temos que lidar com a questão em vez de fazer politicagem com ela. Apenas enfrente isso de frente, assuma o controle e faça as mudanças que vão trazer essa tranquilidade para o público. O público não gosta da ideia. A fronteira parece que não está sob controle. Precisamos retomar esse controle, mas também precisamos oferecer apoio para as pessoas que realmente precisam.
É sobre mudar toda a abordagem e, aos poucos, estamos colocando em prática os alicerces de uma abordagem muito diferente para essa questão. Está funcionando, mas ainda há mais a ser feito.